Olá, galera do primeiro ano, Augusto Matos. Vamos complementar o que a gente viu na sala de aula sobre a colonização inglesa na América. É o nosso tema. Você vai lembrar que o processo de colonizador só foi possível graças às grandes navegações. E no caso das grandes navegações, você tinha que ter o Estado para articular. Na Inglaterra, isso só aconteceu a partir da formação do absolutismo, o que se deu com a dinastia Tudor. Uma dinastia importante na história inglesa, você lembra, com 6 reis, o Henrique VII, o Henrique VIII, o Eduardo, a Lady Jane, que eu gosto sempre de falar dela, lembra? A rainha de 9 dias. Os ingleses tentam escondê-la, mas eu falo. A Mary Tudor e a Elizabeth. No caso aqui, o que interessa pra gente é o Henrique VIII e a Elizabeth, porque foram eles que fizeram aquilo que a gente chama de cooptação da nobreza, do clero e da burguesia, quer dizer, trouxeram para o lado deles. Como? O Henrique VIII foi o cara que decretou o ato de supremacia, numa jogada muito mais política e econômica do que religiosa. Henrique VIII, que anteriormente tinha o título de protetor da fé católica, mas que para poder ter propriedades, ele acaba entrando em choque com a igreja. Como? Decretando um ato de supremacia, argumentando a ilegalidade do seu próprio casamento com a Catarina de Aragão, que a gente comentou na sala, se vocês se lembram. O que interessa para a gente é que o ato de supremacia, ao criar a religião anglicana, ele possibilitou o Estado tomar as terras, tomar as propriedades da Igreja Católica na Inglaterra. E foi com essas propriedades que ele fez aquilo que eu disse, a cooptação, distribuindo títulos, terras e cargos para a nobreza e para o clero. Então a gente pode falar que o Henrique VIII ele consolida o absolutismo de uma maneira impecável. Ele traz para o lado dele a nobreza e traz o clero. Só que faltava quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro nessa história é a alta burguesia. O problema é que a alta burguesia não se viu atraída pelo anglicanismo, porque o anglicanismo ele tinha como base os dogmas católicos, criticando o lucro abusivo, criticando a usura. Então, a Elizabeth teve uma ideia genial. O que a Elizabeth faz? Ela introduz dogmas do calvinismo, que é uma religião que valoriza o trabalho, valoriza a riqueza, na religião anglicana. Aliás, ela é assim até hoje. Você lembra que o anglicanismo tem como ritualística a Igreja Católica, mas os seus dogmas centrais são calvinistas. A partir daí, ela já conseguiu atrair a alta burguesia calvinista. Lembra que nem todos os calvinistas entraram no anglicanismo. Alguns calvinistas, geralmente da média e pequena burguesia e os mais pobres, se declararam puros, quer dizer, não aceitaram se misturar com os anglicanos, por isso eles são chamados de puritanos. Então, veja bem, pessoal, a partir desse momento que ela tem a alta burguesia na mão dela, ela iniciou uma política de construção de distribuição de monopólios de comércio. Então, essa alta burguesia, ela se alia a Elizabeth. Então, a gente pode falar que a efetiva consolidação do absolutismo inglês vai se dar com ela, porque é ela que traz a alta burguesia, que agora vai se aliar também à nobreza e ao clero ingleses. Por isso, a Elizabeth inicia uma era de ouro na Inglaterra, inclusive com as grandes navegações inglesas e o início da colonização. Reparem, a gente não pode confundir aqui. Os Tudor, eles vão iniciar a colonização, mas essa colonização, ela não obtém sucesso, mas eles vão marcar o início. Então a gente sempre lembra dos Tudor como uma dinastia que quis o poder de fato, quer dizer, o poder efetivo. Eles tinham do lado dele a nobreza, do lado deles a nobreza, tinham do lado deles o clero e tinham a alta burguesia. Mas serão os Stuarts os responsáveis pelo processo efetivo da colonização. Só que os Stuarts são problemáticos. A dinastia Stuart assumiu porque quando Elizabeth morreu, ela não tinha herdeiro. E ela tinha feito um acordo com a própria Mary Stuart de que o dia que ela morresse, o trono cairia na mão do filho da Mary Stuart, o Jaime I. Os Stuarts foram 4. Jaime I, Carlos I, Carlos II, Jaime II. Eu deixei esse interregno aqui, que é para você lembrar que aqui no meio existe a República de Cromwell, que o Pedrão vai falar para vocês. Então, por isso que eu botei esses 3 pontinhos aqui, porque aqui no meio tem a República de Cromwell, um período aqui. Mas para mim, interessa mesmo os 2 primeiros, porque tanto Jaime quanto Carlos I, eles eram anglicanos fanáticos.
E eles vão dar um viés complicado à dinastia Stuart, porque a dinastia Stuart, ela sempre procurou, além do poder de fato, ela procurou o poder de direito divino. E isso vai gerar consequências para a Inglaterra. Mas vamos lá. O grande problema dos Stuarts é justamente não respeitar o parlamento inglês. O absolutismo inglês, pessoal, apesar de ter se consolidado com tudo, o absolutismo inglês, ele não foi o início da limitação do poder real na Inglaterra. Desde o século XIII, que você tinha na Inglaterra a Magna Carta. E essa Magna Carta, ela dizia que o rei só podia aumentar qualquer tipo de imposto se consultasse o Conselho de Nobres, que mais tarde virou o Senado, mais tarde virou o Parlamento. Então, isso desde o século XIII. Quer dizer, a partir do século XIII, nenhum rei na Inglaterra respeitava nada. Mas os Stuarts eram demais. Porque os Stuarts aumentavam impostos, chegaram a fechar o parlamento várias vezes, num processo que culminou com duas revoluções. A primeira extremamente violenta, a Revolução Puritana, e a segunda, a Revolução Gloriosa. Na verdade, primeira e segunda, dentro do processo de Revolução Inglesa. Revolução Puritana e Revolução Gloriosa formam a Revolução Inglesa. Então, veja, pessoal, o que eu posso falar aqui é que você tem uma instabilidade política porque os Stuarts se confrontam com o parlamento, como eu tinha dito. Os Stuarts também se envolveram em vários conflitos com a Escócia e com a Irlanda. Os escoceses católicos, os irlandeses também, a parte da Escócia também presbiteriana, e eles querendo impor o anglicanismo lá, o Jaime e o Carlos. O que aconteceu? Você, para ter guerra, você tem custos. E os Stuarts não aceitavam outras religiões a não ser os anglicanos. Quem sofreu mais aqui foram os puritanos. Resumindo, pessoal, o governo Stuart é marcado pelo caos financeiro, pelo caos econômico, conflitos com o parlamento, guerras externas e perseguições religiosas. Visto isso, a gente associa tudo isso e todo esse processo à pobreza que graçava nas poucas cidades inglesas que havia. Cidades estruturadas na época eram raríssimas, principalmente porque houve a expulsão dos camponeses das suas terras, os chamados cercamentos, um processo que já ocorria há muito tempo na Inglaterra, desde o século XIII, mas que a Elizabeth aumentou. E também o conflito religioso chegou às camadas populares. Por isso, pessoal, nesse contexto, não houve outra alternativa para o Estado inglês a adotar a negligência salutar. Então, o que é a negligência salutar? É a própria coroa reconhecendo que não tem condições de colonizar devido aos problemas religiosos, políticos e econômicos que eu me referi, e passando a liderança para o processo para as companhias de comércio. Então, a primeira questão já está resolvida. Na Inglaterra, houve 13 colônias porque foram companhias de comércio que colonizaram lá, não foi o Estado. Então, cada companhia fez uma. Algumas tiveram até mais. A Companhia de Londres, por exemplo, fundou mais de uma colônia, a Companhia de Plymouth também. E, já que você não tem o Estado em cima, criou-se a prática do autogoverno. Daí essa questão dos Estados Unidos. Cada estado tem seu Código Civil, cada estado tem seu Código Criminal hoje. Isso desde a época da colonização. Porque na colonização os próprios colonos escolhiam seus líderes, os próprios colonos organizavam sua economia de uma maneira bem tranquila. Pessoal, só para lembrar, colônia de povoamento e colônia de exploração, isso não é fechado. Existiam colônias que eram ali meio termo. Mas, de uma forma geral, como eu falei tanto, só deixa claro, colônia de povoamento é sempre coletiva, minifúndio, policultura, mão de obra livre. Você tem aqueles trabalhadores que trabalhavam de forma obrigada para pagar a viagem, eram protestantes que não tinham dinheiro para vir para cá, para a América do Norte, então tinham que pagar a viagem, alguém pagava para eles, é o chamado servo de contrato. E nas colônias do Norte se desenvolveu o famoso comércio triangular. Lembra? Eles compravam o melaço nas Antilhas, fabricavam o rum nas colônias e trocavam por escravos na África. Vendiam os escravos nas Antilhas no comércio triangular. E, pessoal, as colônias do Sul, que eram colônias de caráter individual, onde o sistema de plantation, latifúndio, monocultura, exportadora e escravidão se assemelha muito ao que vai ter aqui no Brasil, por isso eu vou falar mais depois. E nessas colônias você tem uma presença maior da Inglaterra. Pessoal, aí agora o que você vai fazer? Você vai pegar a sua apostila, vai pegar o seu caderno, vai abrir os dois, vai resolver os exercícios e a gente vai preparando a próxima aula. Falou, galera? Um abraço a todos. Tchau.